Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa reflexão bíblica desta quinta-feira, da quinta semana da Quaresma. Nos propomos a refletir com todos vocês sobre o evangelho deste dia, que é João, capítulo 8, versículos de 51 a 59, como vai aparecer daqui a pouquinho aí na telinha. Estamos na primeira grande parte do evangelho segundo João, que iniciou-se no capítulo 1, versículo 19, e essa primeira grande parte vai até o capítulo 12, versículo 50 de João. Esse conjunto de capítulos é denominado por alguns estudiosos como o livro dos sinais, pois Jesus realiza 7 sinais, isto é, 7 obras de poder, que os demais chamam de milagres. Outro elemento que estrutura, ou seja, que organiza essa primeira parte do Evangelho de João, são as festas judaicas. Por exemplo, Jesus vai a Jerusalém, nesses capítulos de 1:19 a 12:50, Jesus vai a Jerusalém 4 vezes para as festas judaicas. A primeira vez é a primeira Páscoa da qual ele participa, que começa lá em João capítulo 2, versículo 13. A segunda ida é uma festa anônima, ela não vem descrita. João capítulo 5, versículo 1. A terceira festa para a qual Jesus vai a Jerusalém é a festa das tendas, que inicia lá em João capítulo 7, versículo 2. E a última festa é também Páscoa, capítulo 11, versículo 1 de João. O evangelho de hoje, que é João 8, de 51 a 59, situa-se no contexto da terceira ida de Jesus a Jerusalém. É a terceira festa que ele participa, a festa das tendas, que inclui também a sua participação na festa da dedicação, que é durante o inverno. Está lá em João capítulo 10, versículo 22. Na Cidade Santa, Jesus terá vários embates com as autoridades judaicas, os denominados judeus. O que está em jogo nessas discussões é, sobretudo, a identidade de Jesus. O nosso texto contempla uma controvérsia acerca da descendência de Abraão, cujo tema será a oposição entre a morte e a vida divina. Os opositores de Jesus o acusam, no início do bloco, nos versículos 48 ao 59, de ser samaritano e endemoniado. Isso mesmo, está lá em João capítulo 8, versículo 48, que é um pouco antes de quando começa a nossa passagem de hoje. 8:48. Acusar Jesus de ser um samaritano é uma das piores ofensas proferidas pelos judeus. É o mesmo que dizer que Jesus não faz parte do povo eleito de Deus, do Israel de Deus. Ele não é descendente de Abraão. Ao afirmar que ele tem um demônio, os opositores afirmam que Jesus está sob o poder do oponente de Deus, ou seja, o maligno, o diabo. Então, ele não possui uma relação privilegiada com Deus, como ele pretende afirmar. E a nossa cena não terá um final feliz, pelo contrário. No último versículo 59, tentam apedrejar Jesus e este se retira do templo. Vamos então à nossa passagem. Após negar que esteja agindo sob o poder do demônio, está lá em João 8:49, é interessante notar que Jesus não rebate a acusação de ser samaritano, pois isso constituía um preconceito racista judaico naquela época. Ele refuta que seja um endemoniado, um sob o poder do demônio, mas ele não diz nada sobre ser samaritano. E o versículo 51, que é o primeiro versículo da nossa passagem de hoje, inicia com um duplo amém, que a gente traduz geralmente por em verdade, um duplo amém, introduzindo uma declaração solene de Jesus. E a nossa passagem se conclui no versículo 58 com outro duplo amém. Os versículos de 51 a 53 nos dizem, e vocês vão ver aí na telinha agora: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Os judeus então lhe disseram: agora sabemos realmente que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem pretende ser? Ocorre que o maligno,
o demônio procura a morte. Jesus, ao invés, com a sua palavra, traz a vida. A ressurreição de Lázaro, ao final desta primeira grande parte do Evangelho de João, comprovará essa intenção maior de Jesus e de seu Pai. A vida está acima de tudo. Por isso, Jesus promove aqui, nesta passagem, uma mudança radical. Guardar, que significa também conservar, obedecer a minha palavra, substitui a orientação de se fazer o mesmo com a Torá, a lei de Moisés. O apelo é para sermos fiéis daqui em diante a Jesus, ao Cristo. Outra revelação e novidade trazida por Jesus é a seguinte: não há mais exposição do ser humano à morte, quando ele afirma não verá jamais a morte. Pois obedecendo a Jesus, seguindo suas palavras, não ocorre uma separação com Deus, mas a pessoa já recebe a vida em plenitude. Isso, porém, não convence os judeus, ou seja, as autoridades judaicas. Pelo contrário, lhes dá mais munição para atacarem Jesus com a acusação de estar possesso de um demônio. Essa reação faz Jesus contra-argumentar dizendo: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e se alegrou. Jesus não está satisfazendo a sua própria vaidade, pois quem o glorifica, quem o confirma em sua missão é o Pai, não ele próprio. O problema é que as lideranças religiosas judaicas, que gostam de rezar chamando a Deus de nosso Deus, como no Salmo 20, versículo 8, ou no Salmo 40, versículo 4, fazendo inclusive uma alusão à aliança do povo de Israel em Gênesis 17, 7, Deuteronômio 26, 17, 19 e assim por diante. Na verdade, essas autoridades que gostam de chamar Javé de nosso Deus, na verdade não conhecem a Deus. É isso que Jesus Cristo está afirmando, uma afirmação categórica. Na realidade, quem está fazendo o trabalho do maligno, o trabalho do diabo, são justamente aqueles que acusam Jesus de estar endemoniado. Aqui, o versículo 44, que ficou para trás, deste mesmo 8º capítulo, ele é retomado por Jesus de maneira subliminar. Lá no versículo 44, que vocês estão vendo aí agora, Jesus nos disse, ou disse referindo-se às autoridades judaicas: vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer o que vosso pai deseja. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Se a figura de Abraão fazia parte da argumentação dos opositores de Jesus, a fim de fundamentar a sua identidade e legitimidade, somos filhos de Abraão, tal. Aqui, no versículo 56, Jesus invoca-o a seu favor. Invoca Abraão a seu favor. Duas tradições judaicas poderiam vir em apoio a Jesus. A primeira, quando fala que Abraão vai se alegrar. Essa alegria de Abraão evoca o anúncio do nascimento de um filho, após a angustiante espera dele e de Sara, sua esposa. Isso a gente vê lá em Gênesis, capítulo 17, versículos de 17 a 19, Gênesis 18, versículos de 9 a 15 e Gênesis 21, versículo 6. Segunda tradição que essa resposta de Jesus resgata: a visão do mundo futuro, especialmente dos tempos do Messias, teria sido revelada ao patriarca Abraão, segundo tradições presentes no Midrash Gênesis Rabá, mediante Rabi Akiba, o qual acreditava que o mundo futuro houvesse sido revelado a Abraão. Também a literatura entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, por exemplo, o 4º livro de Esdras, 2º livro de Baruque, o Apocalipse de Abraão,
comentam a visão de Abraão em Gênesis capítulo 12, de 15 a 21, evocando uma visão dos últimos dias, que Abraão teria visto os últimos dias. Portanto, Abraão não constitui o ápice da revelação divina. Ele se situa no campo da promessa, da qual ele aguarda o cumprimento com a vinda do Messias. A nossa passagem se conclui com uma outra declaração solene e nova. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É digno de nota o uso dos verbos neste versículo revelador. A afirmação eu sou, em grego egoimi, no tempo presente, se opõe ao segundo verbo usado, existisse, que é genestai, infinitivo auristo, genestai, que qualifica Abraão, né? Antes que existisse Abraão, genestai, existisse. Portanto, enquanto Abraão pertence à ordem do tornar-se, ginomai em grego, né? Que caracteriza a existência humana, a forma do passado destaca esse pertencimento ao temporal. O absoluto eu sou revela a eternidade, a existência divina. Isso fica ainda mais evidente com a expressão usada por Jesus antes que, em grego prim, antes que Abraão existisse, eu sou, né? A qual destaca, essa expressão antes que destaca a preexistência. Ou seja, alguém que não está submisso à finitude e à morte. Concluindo, penso que o texto desta quinta-feira, da quinta semana da Quaresma, nos estimule a termos cuidado com o nosso conhecimento de Deus. Afinal, em qual Deus nós cremos de fato? Seria o Deus de Jesus, tal como o Evangelho de João nos apresenta? Favorável sempre à vida, ao amor, ao que é eterno, ao que dura? Ou quem sabe seria um Deus fruto da mentira, fruto da tentação diabólica que busca sempre a morte, a supremacia de uns sobre os outros, a punição, o castigo? Cuidado! Não caiamos na tentação de acreditar em um Deus que parece sempre justificar e defender a posição e o privilégio dos mais fortes e bem-sucedidos da sociedade. Muito obrigado por estar conosco nesta quinta-feira. Amanhã tem outra reflexão esperando por você aqui no nosso canal do YouTube, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Deus abençoe a todos vocês.